E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Gente, eu queria falar de um assunto hiper legal com vocês. É o seguinte, a gente vai começar lendo o capítulo de Mateus, no capítulo 1. Então, eu vou dar um tempinho para vocês acharem, e aí a gente começa a ler. A minha Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje, então provavelmente vai ser um pouquinho diferente da de vocês, mas está falando a mesma coisa, né? As mesmas boas novas. Todo mundo já encontrou? Mateus, capítulo 1. Bom, o que significa evangelho? Evangelho são boas novas, boas notícias, ouvir coisas boas. E por que será que o evangelho de Mateus, as boas novas sobre Cristo, começa falando da sua genealogia? Provavelmente você, se você já fez o ano bíblico ou não, você já deve ter pulado muita genealogia. Ah, você vai falar quem é filho de quem, vou pular. Mas na verdade a gente vai aprender hoje que a genealogia de Jesus é muito importante. Podemos começar a ler? Eu vou ler do versículo 1 ao 17 e depois eu vou ler um pouquinho mais para frente. Mateus capítulo 1, versículo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até Davi, 14 desde Davi até os israelitas que foram levados para a Babilônia, e daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O que essa genealogia tem de mais? Você pode achar que foram só mais uma lista de nomes, mas agora eu quero convidar vocês para abrirem Gênesis no capítulo 10. O capítulo 10 vai começar com a descendência dos filhos de Noé. Pulando já para o versículo 2, vai dizer assim: Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togar. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Beleza. Qual é a diferença? Aqui parece uma descrição um pouco mais fria, né? Se você for perceber. Ele só fala quem foi e a quem deu origem. Se a gente vier para Gênesis 5, também tem uma genealogia. E essa genealogia também é diferente. Ela fala dos homens e fala que os homens viveram tantos anos, tiveram tantos filhos. Mas na genealogia de Jesus, em Mateus, fala o nome de 5 mulheres. Uma das únicas genealogias que tem mulheres na Bíblia. 5 delas. Vamos listar as mulheres. A primeira que cita foi Tamar. A segunda que cita foi Raabe. A terceira, Ruth. A quarta, a mulher que tinha sido esposa de Urias. A quinta foi lá no final, Maria. O que é que essas mulheres têm em comum? Talvez em comum só o sexo feminino, né? Mas vamos lá. Quem é Tamar? Você conhece a história de Tamar?
Agora, para o vídeo não ficar muito comprido, eu não vou contar a história, mas eu vou pedir que você leia. A história de Tamar, que eu me lembro, está em Gênesis, junto com a história de Judá. E você vai encontrar lá que Tamar foi uma mulher que fazia parte da família de Judá, e um dia ela estava no deserto sozinha, abandonada, e Judá achou que ela era uma prostituta e teve relações com ela. E Tamar deu origem a um filho, né? Como fala aqui a genealogia de Jesus. A segunda mulher que o texto cita é Raabe. Você sabe quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. A terceira mulher que cita foi Ruth. Ruth era uma moabita, de um povo pagão. A quarta mulher que cita é a mulher que tinha sido esposa de Urias. Por que será que o texto não citou o nome dessa mulher? Muito provavelmente, isso aconteceu para que você tivesse a curiosidade de ir atrás e descobrir quem é a mulher de Urias. A mulher de Urias era Batseba. Davi olhou para ela com desejo e, portanto, matou o marido dela na guerra para ter ela, para ter relações com ela. Depois da mulher de Urias, a última mulher que se refere é Maria. E perceba que toda genealogia são homens e mulheres que dão origem ao filho. Mas quando chega em Jesus, só Maria dá origem a Jesus. Por que isso acontece? A pergunta que eu quero te fazer é: se isso aqui quer dizer boas novas, onde é que tá as boas novas nesse texto? Sabe, a genealogia de Jesus é marcada por homens e mulheres que cometeram pecados muito graves. Começar por Abraão, que é um exemplo da pessoa que menos teve confiança em Deus. Não que menos teve, mas uma pessoa que duvidou de Deus. Davi, um homem que adulterou. Judá, um homem que vendeu seu irmão. Um homem que teve relações com uma prostituta, que o povo de Deus não devia fazer. Salomão, Ezequias, Jeconias, vários homens, sabe? Várias pessoas. E com certeza todas elas pecaram, mas os nomes aqui que são explícitos são nomes que cometeram grandes pecados. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você? É que Jesus vem de uma família bagunçada. Jesus não vem de uma família santa, digna e eleita. Mas Jesus vem de uma família que se arrependeu. Abraão duvidou, mas se tornou pai da fé. Judá vendeu seu irmão e engravidou aquela mulher, mas ele se arrependeu. Davi traiu, mas se arrependeu. Sabe, Jesus, ele vem de uma família cheia de pecadores, impuros, sujos. E sabe o que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que Jesus está pronto para nascer no seu coração. Por mais que você ache que você é impuro e indigno, isso não é nada para Jesus, porque olha a família que ele vem. A outra coisa que eu quero destacar com você é essa parte de Maria. Por que é que Jesus vem de Maria e não vem de José? Você e eu sabemos que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Ela nunca teve relações com José. Vem comigo agora no versículo 20 de Mateus, capítulo 1. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Maria não era descendente de Davi. José era. Maria não tinha nada a ver com toda essa genealogia, com a genealogia dos grandes, com a genealogia do rei Davi, de Salomão, o homem mais sábio. Mas sabe o que é? É que Jesus foi adotado por José. José aceitou Jesus como um filho. E até hoje, a gente sabe que o Messias é descendente de Davi. O que isso quer te dizer? A gente vem de famílias todas bagunçadas como essas.
Mas quando a gente se coloca na mão de Deus, sabe, Ele me adota, Ele te adota. E aí você passa a fazer parte da família real. Aí você passa a ser filho de alguém que tem a linhagem do rei Davi, do próprio rei do universo, quando você é adotado por Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia. É para te dizer que a família de Jesus não foi perfeita nem santa, que Jesus veio de muitos pecados e erros graves. É para te dizer que Jesus não tinha nada a ver com José. Jesus não tem nada de José. Afinal, ele é um bebê do Espírito Santo. Só que José adotou Jesus. E ele se tornou linhagem real. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. A gente não é nada. E aí, quando Jesus nos adota, a gente passa a fazer parte da linhagem real. Nós somos filhos descendentes do rei. Isso é simplesmente incrível. E que o seu sábado hoje possa ser mais feliz por você saber que não importa qual é o seu pecado, Jesus te adota e te faz parte da família real. Jesus com certeza amava a família dele, que tinha todos esses pecados. Jesus com certeza ama você, que provavelmente também já foi bem longe. Mas isso não é nada para Jesus. Em Isaías ele diz que nada pode separar você do amor eterno dele. Por isso eu te desejo um feliz sábado na companhia de Deus. Que isso que você aprendeu possa ser espalhado para outras pessoas, porque a finalidade da gente estudar a Bíblia é contar para os outros. Gente, fiquem com Deus, até o dia bom.